Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de dois assuntos: alma de aço e estabilização de cupim. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, já somos mais de 100 mil amigos e parceiros aqui. E eu já vou aproveitar então, que eu sempre esqueço de fazer isso, e o pessoal sempre me cobra, pedir para vocês darem um like, para vocês informarem e indicarem o nosso canal para os amigos e tal, para que a gente possa cada vez mais trocando ideias com vocês ao longo do nosso tempo. Pois bem, meus amigos, eu falei num programa sobre restauração de cadeira, falei essa cadeira que acabou quebrando esse pé aqui, né? E eu falei, vamos fazer uma alma de aço. O pessoal até brincou lá no canal, pô, mas que trilha que vai usar e tal, vai ter que vir de armadura medieval, umas coisas tal, gigantes. Não, na verdade é uma solução bem simples, mas que exige alguns cuidados que a gente vai abordar. Vamos iniciar neste programa e vamos terminar no outro. Da mesma forma, este assunto aqui. Ó, isso aqui é um absurdo, gente. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Isso aqui é uma portinha, ó. É uma portinha de uma penteadeira. Essa portinha trabalha assim. Ela fica assim, depois ela abre, né? Olha só. Ela abre. Não era para cair tanto assim, mas realmente, como vocês podem ver, ela foi praticamente destruída pelo cupim. Aqui nesta face nós temos muito poucas. Aqui nós temos um furo, aqui nós temos um outro furo, mas enfim, nada que seja assim, digamos, impraticável, inutilizou a porta. Não inutilizou. O que a gente precisa fazer aqui, ó, continua caindo, o que a gente vai precisar fazer aqui, em primeiro lugar, é tratar o cupim. A proprietária que nos trouxe aqui disse, não, mas eu já tratei. Só que esta semana, hoje mesmo, a gente olhou e ela estava assim e tinha um monte aqui de cocô de cupim. Significa que tem cupim ativo ainda aqui nessa portinha. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer com que esse pó de cupim desapareça daqui, desapareça totalmente dessa porta. Ó, continua caindo e barulho de aquele famoso pau de chuva. Ou seja, vejam vocês que a gente já tinha tirado um monte. E mesmo assim, olha a quantidade de pó de cupim aqui, até alguns cadáveres de cupim que acabaram vindo aqui. Então, nessa portinha nós vamos fazer o seguinte processo. O que a gente precisa fazer aqui? Quando a gente encontra uma situação dessas, é claro que nós vamos ter que recompor essa peça aqui, laminar e tal, mas isso aí é para depois, né? Hoje, nesse programa, nós vamos fazer apenas uma coisa. Nós vamos lançar aqui o cupimicida e vamos colocar ela dentro de um saco preto, para que a gente possa, então, no próximo programa, retirar e fazer a estabilização dessa área aqui, toda essa área, certo? Então, nós vamos fazer, nós temos aqui um saco, esse é um saco de lixo, esse que a gente compra no mercado, tá? A gente vai abrir ele assim, vamos colocar a nossa portinha aqui dentro, sempre tomando cuidado, gente, para não ter contato direto com o cupimicida. E aí nós vamos fazer uma coisa assim, bem grosseira, tá? Que é o seguinte, nós vamos encher isso aqui de cupimicida. Não vamos falar de marcas, tá, gente? Que o Brasil é um país muito grande, embora a gente tenha marcas nacionais, ou seja, fabricantes que vendem em nível nacional, a gente não vai falar nisso. A gente não tem autorização dos proprietários das marcas para ficar falando, ó, usem esse, usem aquele, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos
jogamos uma quantidade considerável de cupinicida aqui dentro. Vamos pegar o nosso saco de lixo, vamos fechar. O ideal aqui é a gente colocar uma fita crepe, tá? Mas isso aí para vocês não tem problema nenhum, fica claro, certo? Vamos deixar ele ali porque a gente vai voltar nesse assunto, certo? E agora vamos ao principal do nosso programa de hoje, que é a nossa chamada alma de aço. Antes eu vou dar uma limpada aqui, vou dar uma organizada para mostrar para vocês como que se faz esse processo chamado alma de aço, certo? Um cuidado, gente, no descarte desses cocô de cupim. Isso aqui é muito perigoso dentro da oficina. Muito perigoso, por incrível que pareça. No chão, por exemplo, se a gente espalhar um pouquinho no chão, a gente pisar, a gente leva um tombo. Porque ele realmente desliza de uma maneira absurda. Muito cuidado, então. Bom, vamos tratar da nossa alma de aço. A nossa alma de aço é o seguinte. Nós temos aqui aquilo que a gente tinha mostrado, a gente não imaginava que ele fosse quebrar, mas essa peça, ela já tinha aqui alguma intervenção, tinha um furo aqui, um furo aqui, um furo ali. Não sei exatamente o que se tentou fazer aqui, mas internamente a gente percebe, olhando assim as duas faces, que tem cola aqui. Então, provavelmente, alguma pessoa, não vou dizer um restaurador, ele furou aqui para injetar cola aqui dentro, da rachadura, certo? Não vai resolver. Então nós vamos fazer uma alma de aço. O que é a alma de aço? A alma de aço é um pedaço de aço, que nem esse aqui. Isso aqui é um prego 19 por 39. Aliás, deixa eu dar uma rápida explicação. O que é um 19 por 39? É um prego desse tamanho, um prego grandão. Mas essa expressão que a gente usa até hoje no Brasil. Agora já vem algumas embalagens que diz ali 19 por 39, depois tem 13,5 por não sei quanto e tal. Polegadas também, né? Isso aqui é uma medida muito antiga. Ela significa JP por LPP, ou seja, jauge de Paris por linhas de polegadas portuguesas. O jauge de Paris é uma medida de diâmetro que era utilizado e foi utilizado muitos anos e até hoje se chama jauge de Paris ou fiera de Paris. É uma medida de arame, ou seja, uma espessura. E a linha de polegadas portuguesas era uma polegada que foi dividida em várias linhas para cobrança de impostos lá na época da colônia portuguesa. Então, ficou isso. O comprimento é dado por linhas de polegadas portuguesas, ou seja, tem 39 linhas de polegadas portuguesas aqui e tem 19 jauge de Paris na sua espessura. Só uma curiosidade. Bom, o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos colocar metade dessa alma de aço numa parte e a outra metade na outra parte. Aqui tem algumas dicas. Primeira dica, a gente coloca a peça no lugar, a gente percebe que ela está encaixando, até com uma relativa facilidade, e a gente faz uma marcação, pode ser de caneta, pode ser com graminho, mas o graminho às vezes machuca um pouco, né? Para marcar uma linha entre esta e esta. Marcamos esta linha que nós vamos fazer o nosso furo. O que acontece é que a gente não está trabalhando aqui com uma coisa chamada furadeira horizontal. Se a gente estivesse trabalhando com uma furadeira horizontal, nós colocaríamos a peça lá, por esse alinhamento aqui a gente furaria, colocaria esta outra peça aqui no mesmo alinhamento e furaria, ou seja, os furinhos iam dar exatamente na mesma posição. Como a gente não está trabalhando numa furadeira horizontal, nós vamos fazer esse furo manualmente, com uma furadeira manual. Esse furo não é um furo muito fácil de fazer. Por isso, a gente dá uma dica. Nós temos aqui, no nosso prego, tem aproximadamente 4 milímetros. Então nós vamos usar aqui na nossa máquina de furar, na nossa furadeira, uma broca 5 milímetros, um pouquinho mais grossa. Por quê? Porque a gente precisa fazer um ajuste nessa alma de aço, assim, nesse sentido. Então nós vamos pegar o nosso alinhamento aqui, aquela linha que a gente fez, vamos mais ou menos
ver o meio entre esta parte e esta parte e vamos fazer vamos iniciar aqui um furo com uma ferramenta que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, ou muitos de vocês não tenham ouvido falar. Isso aqui chama-se Verruma. Verruma. Essa ferramenta aqui eu acho o máximo. A gente consegue comprar essa ferramenta em várias, inclusive vem uma caixinha, vem uma cartelinha com várias dessas ferramentas. Isso aqui seria a legítima furadeira manual. Manual, né? Que essa aqui é uma furadeira portátil, ou seja, ela é ligada na luz. Essa aqui é uma furadeira manual. Eu vou iniciar o furo com a verruma. Por quê? Porque, como eu falei antes, tem aqui um resto de cola aqui. Então a gente não ia conseguir iniciar esse furo. Então, iniciado o furo aqui com a nossa verruma, vejam vocês que não é muito fácil nem de tirar a verruma daqui. Essa é uma ferramenta fantástica. Às vezes a gente vai trabalhar dentro de um armário, a gente vai trabalhar num lugar apertadinho, não entra uma furadeira lá. Agora tem aquelas cabos, bota lá e tal, mas a verruma é eficiente. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos pegar o alinhamento e vamos marcar aproximadamente o centro. Então aqui nessa marcação, gente, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer uma coisa perfeita, né? Vai ficar uma diferencinha de milímetros para cá, milímetros para lá. Então, por isso, a nossa broca ela é um pouquinho maior. Depois eu vou explicar detalhadamente isso. E aí vamos furar. Vamos colocar aqui e vamos furar. Furado um lado, vamos furar o outro. Feitos os dois furos, qual é que é agora aqui? Nós vamos colocar então esta peça para cá e esta peça e esta parte para cá. Por que ela é mais folgadinha? Porque a gente pode fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ajustar exatamente o nosso encaixe aqui. Ó. Eu percebo que aqui nessa parte aqui o nosso encaixe não ficou muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrombar mais o nosso furo. Vocês vão dizer, não vai ficar frouxo. Não, gente, calma aí. Estou satisfeito aqui com o nosso encaixe. Então agora que vem o pulo do gato do nosso trabalho. Eu vou fixar apenas um dos lados. Então eu vou usar aqui para fazer essa fixação, vou usar a chamada cola epóxi bicomponente. Bicomponente por quê? Porque ela tem esses dois componentes aqui. Tem que cuidar para não trocar as tampinhas, tá, gente? Senão depois a gente não consegue descolar. E essa aqui já está bem usada. Bastante usada, já está praticamente no fim. Essa cola epóxi bicomponente é a cola que a gente usa aqui na oficina para colar cadeiras. Aqui nós fizemos uma espátulazinha, de madeira mesmo. Vamos mexer bem a nossa cola. Ela tem um cheiro muito característico, essa cola. E aí nós vamos fazer o seguinte, vejam bem. Nós vamos botar um pouquinho aqui no furo. E vamos passar o resto no prego. Na nossa alma de aço. Certo? Na metade da nossa alma de aço. E vamos colocar a nossa alma de aço aqui.
tiramos o excesso de cola, máximo de excesso de cola que a gente puder tirar daqui, e fizemos isso. Colocamos ali e, opa, coloquei virado. E ajustamos aqui, ó. Ajustamos desta maneira que a gente sabe que o nosso encaixe está perfeito e fizemos o seguinte, tiramos esta aqui. Tiramos uma delas. Por que eu estou fazendo isso, gente? Por uma razão muito simples. Ele ficou alinhado. A nossa alma de aço, nosso prego 19 por 39 que a gente colocou ali, ficou alinhado. Só que nós não vamos colar ambas as partes. Aí vocês vão dizer por quê? Sei lá, a gente trabalha assim. Tá? Se a gente quisesse, nós até poderíamos. Vamos fazer isso aqui. Tá? Essa é a dica que a gente está dando aqui. Não colar os dois lados da mesma hora. Porque agora, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele tem alguma movimentação. Se ele tem alguma movimentação, essa movimentação vai ser encerrada. À medida que essa aqui colar. Mas a gente pode. Vamos ousar aqui. Vamos ousar, já que tem bastante cola aqui. E vamos fazer isso. Vamos colar direto. Aí eu vou precisar de uma força da Paula, que ela vai trazer aqui pertinho da gente uma fita crepe. Para fazer um engessamento. Ó, colocamos aqui. E as duas vezes eu coloquei errado. Ó, ajustamos. Muito bem ajustado. Comprimento, se a gente quiser inclusive botar uma tala aqui, a gente pode colocar, tá? Mas nós vamos fazer uma outra coisa. Então, ajustamos aqui, fechamos bem o nosso encaixe. Paula, vem aqui, Paula. Pode aparecer um pouquinho aí. Faz as primeiras voltas aqui de fita crepe. Ó. Aqui. Se preocupe, vai sujar ali a nossa fita e tal, não tem problema nenhum. Aí, vou deixar agora aqui. Aí eu, para forçar mais um pouco, para melhorar o nosso encaixe, eu faço isso, certo? Ajusto aqui, preciso ajustar, tá pronto. Acabamos de fazer aqui, que eu ia fazer em 2 programas, essa segunda parte eu vou colocar no outro programa, já fizemos aqui. Nosso próximo programa, então, vamos tratar só daquela questão ali. Está pronta aqui a nossa alma de aço. O que nós vamos fazer? Ela está com um pouquinho de folga aqui, a gente vai aproveitar que nós temos aqui um barrilete bem pesado e vamos colocar em cima. Deixa ela ali. Não precisamos nem forçar, podemos colocar um grampo, mas é muito complicado de fazer isso. Grampo muito grande, eu vou começar a cair e tal, vamos deixar assim, certo? Deixamos assim nessa posição, colocamos aqui o nosso barrilete para dar peso, pode ser qualquer um outro ferro e tal. Descartamos essa parte da cola aqui e estamos com a nossa alma de aço pronta. Eu vou abrir ela na próxima vez para mostrar para vocês a resistência desse processo, dessa técnica chamada alma de aço. Então vamos tocar aí a banda, aqueles gladiadores, né, de aço, com suas carapaças de aço, para a gente poder encerrar esse programa. Então, no próximo a gente fala do resto daquela parte do cupim, atacando a parte do cupim, certo, gente? Porque esse tipo de esforço que a gente faz aqui está na origem dos nossos principais conceitos, um dos nossos principais conceitos aqui da madeira-prima. Muito obrigado aos nossos 100 mil parceiros e preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.